Na aula de hoje, vamos tratar sobre números decimais. O que são números decimais? Dizemos que estamos falando de números decimais quando esses números contêm vírgula. Então, números decimais são formados por uma parte inteira e outra fracionária, ou somente por uma parte fracionária. Primeiro exemplo aqui, 0,5 é um número decimal. Aqui está só composto pela parte fracionária, que é a direita da vírgula. À esquerda da vírgula aqui para nós está o zero. A parte inteira é zero e a parte fracionária é 5. Por que parte fracionária? Porque nós podemos representar isso aqui em forma de fração. 5 décimos, que seria 5 sobre 10. 5 décimos é a leitura. O numerador pelo denominador. Então a leitura que se dá aqui é 5 décimos nesse primeiro exemplo. Segundo exemplo, tem um número zero que é 94 centésimos, que representado em forma de fração é 94 sobre 100. 94 centésimos. Duas casas após a vírgula. Então a primeira é a casa dos décimos, a segunda é dos centésimos. Terceiro exemplo, 134 milésimos. Temos três casas, é milésimo. 134. Para transformar uma fração decimal em número decimal, basta dividir o numerador pelo denominador. E para transformar um número decimal em fração decimal, já se percebeu que a gente coloca esse número sem vírgulas no numerador e no denominador será o número 1 seguido de tantos zeros quantos são os números após a vírgula. Esse quarto exemplo aqui, 3 inteiros e 2 décimos. É a leitura que se dá para isso. Como que eu faço para transformar em fração? Eu coloco esse número 32, quer dizer, sem a vírgula, no numerador. Para o denominador, eu coloco o número 1, seguido de tantos zeros quantos são as casas decimais, ou seja, os números após a vírgula. Aqui no nosso exemplo temos uma casa decimal, um número após 32 sobre 10. Quando se divide 32 por 10, dá o 3,2. Cada um desses números que estão após a vírgula, ou seja, à direita da vírgula, nós chamamos de casa. A primeira é dos décimos, a segunda é dos centésimos, a terceira é dos milésimos, e assim por diante. Esse exemplo aqui, vamos transformar em fração decimal. O que eu faço? Coloco no numerador o número sem a vírgula, no denominador o número 1, seguido de tantos zeros quantos são as casas decimais, ou seja, os números à direita da vírgula. Aqui temos dois números, duas casas, então fica 235 centésimos. Dividindo vai dar 2 inteiros centésimos. Esse exemplo aqui, como que eu faço para transformar em fração decimal? Eu coloco todo o número no numerador, sem vírgulas, no denominador o número 1, seguido de tantos zeros quantos são as casas decimais. Aqui nós temos 1, 2, 3 casas decimais. Então, 1, 2, 3. Está aí transformado número decimal para fração decimal. Então, recapitulando. Para transformar um número decimal em fração decimal, eu coloco no numerador o número todo, sem vírgula, e no denominador o número 1 seguido de tantos zeros quantos são as casas decimais. E o caso inverso, para transformar uma fração decimal em número decimal, eu divido o numerador pelo denominador e vai dar o número com vírgula, então, o número decimal. Então está aí. Como que nós transformamos um número decimal em fração decimal e vice-versa, fração decimal em número decimal. Para transformar um número decimal em fração decimal, basta colocar o número sem vírgula no numerador, no denominador o número 1, seguido de tantos zeros quanto são as casas decimais. E como que a gente lê? Aqui temos uma casa decimal, então a gente pronuncia o número e depois as casas decimais. Aqui, 8 décimos, e escreve-se 8 sobre 10. No numerador vai o número sem vírgula e no denominador o número 1 seguido de tantos zeros quanto são as casas decimais. Aqui, 65 centésimos. 65 vai para o numerador, no denominador coloca-se o número 1, tantas casas decimais quantos são. No numerador vai o número sem vírgula e no denominador o número 1, seguido de tantos zeros quantos são as casas decimais.
Então lá lemos 65 centésimos. Então temos aqui que os números decimais têm origem nas frações decimais. Então quando eu tenho uma fração decimal, dividindo o numerador pelo denominador, resulta num número decimal, que pode ter parte inteira ou só parte fracionária, ou parte inteira mais parte fracionária, dependendo do número. Casa decimal, então, é a posição que um algarismo ocupa após a vírgula em um número decimal. Temos aqui um exemplo. 23,31265. Como que eu leio isso? 23 inteiros e 31,265. Como que eu leio essas casas decimais? A primeira casa, 23 inteiros, e depois leio as casas decimais. A primeira é décimo, a segunda, centésimo, a terceira, milésimo, quarta, décimos milésimos, e a quinta, centésimos milésimos. Se tivesse 6 casas decimais, seria já na ordem de milionésimo. Então a primeira casa decimal é décimo, a segunda é centésimo, milésimo, décimo de milésimo e centésimo de milésimo, que é o nosso caso aqui. Então nós temos 23 inteiros e 31.265 centésimos de mil. Então, a primeira casa decimal é da ordem dos décimos, a segunda é centésimos, a terceira milésimos, a quarta décimos de milésimos, a quinta, como foi o caso do nosso número de exemplo ali, é centésimos de milésimos, a sexta é milionésimos, após a sexta, a sétima casa já se lê novamente décimo de milionésimo, daí já usa essas palavras, décimo, centésimo, seguido da palavra milionésimo. A oitava casa, centésimo de milionésimo. A nona já é bilionésimo, será a ordem de bilhão, bilionésimo. Daí volta novamente para décimo de bilionésimo, centésimo de bilionésimo e trilionésimo, na 12ª casa. E daí, novamente, centésimo de trilionésimo, 14ª casa. Daí, quatrilionésimo casa, décimo de quatrilionésimo, décimo de quatrilionésimo, na 17ª casa. E daí, quintilionésimo, na 18ª casa. Décimo de quintilionésimo, centésimo de quintilionésimo. Nas próximas aulas, continuaremos abordando a respeito de números decimais. Se você gostou dessa aula, clique no joinha ali embaixo e se inscreva nesse canal para receber as próximas. Não esqueça também de visualizar as aulas já anteriormente postadas nesse canal.